Olá, como vai? É um prazer estar com você novamente. Vamos dar início à nossa aula sobre estabilidade de edifícios altos, seguindo aí as prescrições da NBR 6118, que, na minha opinião, é uma aula muito importante para quem pretende trabalhar com o dimensionamento de edifícios. Nós aprendemos aí, durante o curso de concreto 1, concreto 2, o dimensionamento de vigas, dimensionamento de pilares, de lajes, mas sempre de uma forma isolada. Você trabalha o cálculo da viga, a flexão oblíqua no pilar e assim por diante, dimensiona. Mas, na verdade, esses elementos trabalham juntos, dentro de uma estrutura, formando aqui o edifício. E a estabilidade global desse edifício tem que ser verificada. Se você pegar minhas aulas de F2, tem uma aula lá que eu falo assim, você pode rotular a viga para diminuir o momento no pilar, só que você tem que fazer uma verificação de estabilidade depois. E essa verificação é exatamente essa que eu vou fazer aqui nessa aula. Porque eu posso rotular, eu posso sair rotulando viga, rotulando lajes, fazendo uma série de liberações de vínculos na minha estrutura para poder, vamos dizer assim, refinar a estrutura, diminuir a quantidade de engastes, mas no global o prédio tem que continuar estável. Como é que eu vou saber se ele vai estar estável ou não? Com essas liberações de vínculos que eu fiz aí na minha estrutura. É exatamente fazendo o cálculo de estabilidade, ok? E é um cálculo normalmente muito complexo, porque é uma estrutura que tem muitos nós, É uma estrutura hiperestática com muitos nós. Mas a NBR 6118 traz um modelinho bem simplificado, que ajuda aí a gente a fazer esse cálculo sem muita dificuldade, ok? É claro que como o modelo é simplificado, tem também algumas limitações. E a gente vai estudar também as limitações aqui. Muito bem. Antes de falar do modelo da norma, vamos recordar um pouquinho aqui sobre estabilidade de barras. O que é o efeito P-delta? Você recorda lá do curso de resistência de materiais que quando eu tenho um pilar engastado na base e livre na borda, que a gente chama aí de pilar padrão, e eu aplico nesse pilar uma carga gravitacional, uma carga de cima para baixo, e uma carga horizontal. Pode ser uma carga de vento, pode ser um terremoto, pode ser o efeito do desaprumo do prédio. Então eu tenho uma carga horizontal e uma carga aqui vertical, de cima para baixo. Eu vou ter aqui embaixo uma reação P, está caindo P, vai subir P. E vou ter um momento fletor, F vezes H. Então as reações aqui na base da estrutura é a reação P de baixo para cima e o momento fletor F vezes H, produzido pelas ações externas. Ora, esse momento fletor é chamado momento de primeira ordem. Então, quando você calcula lá na teoria das estruturas, no cálculo de isostática, de hiperestática, calcula lá o momento na estrutura, você está calculando um momento de primeira ordem. Porque ele não está levando em consideração o fato dessa barra se deformar. Ele simplesmente existe em função das ações externas. Eu aplico uma força, eu vou ter um momento. Mas o que vai acontecer com essa estrutura quando eu aplicar essa força F? Ela vai deslocar. Ela vai sair desse ponto que está aqui e vir para cá. Com isso, a força P, que anteriormente estava no eixo aqui da estrutura, ela foi deslocada. Deslocada de quanto? De delta. Então agora existe uma distância entre a força P, que é o peso, e o eixo da estrutura. Então, se eu for analisar aqui as minhas reações, eu vou ter uma reação P de baixo para cima, continuo tendo o momento F vezes H, mas eu tenho mais um momento fletor, que é o P vezes o delta. Porque essa carga fora do eixo aqui, ela produz momento aqui na base. Momento P vezes delta. Ora, este momento, F vezes H mais P vezes delta, é chamado momento de segunda ordem. Ele é um momento que só vai acontecer após a deformação da estrutura. Observe que é um acréscimo de esforço
que não veio de uma ação externa. Ele veio da deformação da estrutura e com as mesmas ações que eu já tinha. Muito bem, mas como é que eu vou considerar esse P-delta no dimensionamento aí das minhas estruturas? Vamos entender um pouquinho aqui o que é a análise de segunda ordem global. Se eu pegar a primeira situação, em que eu aplico a força F e a força P desloca de ΔI do eixo do pilar, eu tenho o momento de segunda ordem, que vai ser o momento de primeira ordem, que eu já tinha, mais o PΔ1. Acontece que a partir do instante em que meu prédio deslocou, né, que a minha estrutura moveu, e eu passei a ter um acréscimo de momento, esse acréscimo de momento vai deformar um pouco mais a estrutura. Então eu vou ter um outro delta aqui, ó, que é um ΔI, obviamente menor do que o ΔI. Ora, se eu tenho um ΔI, o momento de segunda ordem, ele passou a ser o momento de primeira, que eu já tinha, mais o PΔ1, mais o PΔ2. Ora, se nesse instante aqui eu já tenho um carregamento que é maior do que o anterior, eu vou ter mais uma deformação, um ΔI. E o momento de segunda ordem vai ser o de primeira, mais o ΔI, ΔI, ΔI. Que, obviamente, tende a chegar no momento em que ele vai equilibrar. Porque ele só vai diminuindo até equilibrar. Mesmo porque, se não houver esse equilíbrio, a estrutura vai cair. Eu vou entrar no estágio que eu chamo de equilíbrio instável. E nós vimos lá no curso de resistência de materiais que eu tenho 3 tipos de equilíbrio. O equilíbrio estável, o instável e o indiferente. E que as nossas estruturas têm que ser calculadas em equilíbrio estável. Que ela vai ter que se deformar e estabilizar. E no instante em que ela estabiliza, eu vou e calculo o momento fletor. E é este momento fletor aqui, que é o momento fletor de cálculo, aquele que eu vou utilizar para dimensionar os meus pilares. É por isso que o conceito de análise de segunda ordem é esse aqui, ó. Determinar os esforços finais em uma estrutura em equilíbrio na sua posição deformada. Então, eu vou aplicar o carregamento, a estrutura vai deformando. No instante em que ela atinge o equilíbrio, eu calculo o momento. E esse esforço nesse momento fletor, que no caso nosso aqui é o esforço mais importante no dimensionamento em segunda ordem, esse momento fletor, ele vai ser um momento de cálculo. Aquele momento que eu vou utilizar para dimensionar o pilar, da mesma forma que nós aprendemos aí no curso de dimensionamento de pilares. Ok? Muito bem. Então, feita essa breve revisão sobre deformação de barras, vamos ver o que a NBR 6118 traz para a gente. Porque esse cálculo aqui ele é muito fácil se eu fizer assim, né, com uma barra simples. Né? Eu tenho aqui apenas um grau de liberdade. Fica muito fácil fazer esse cálculo aqui. Mas não é a situação nossa de projeto. A situação de projeto tem um edifício com muitos graus de liberdade, né, uma matriz de rigidez aí enorme. Seria quase impossível fazer esse cálculo analiticamente da forma que nós vimos aí anteriormente. Então a NBR 6118, o que ela faz? Ela traz para a gente 2 modelos. Um chamado parâmetro de instabilidade alfa, que eu posso utilizar para calcular edifício aí até 4, 5 pavimentos, mas eu vou utilizar para no máximo 3 pavimentos. Porque para edifícios com mais de 3 pavimentos, eu vou usar o coeficiente γz. O γz ele é um coeficiente para análise de estabilidade para edifícios com 4 ou mais pavimentos. E como no nosso curso a gente vai estudar aqui a estabilidade de edifícios altos, nós vamos trabalhar somente com o coeficiente γz. O que diz a NBR 6118? O coeficiente γz
de avaliação da importância dos esforços de segunda ordem globais. Então, ele é um coeficiente que faz a avaliação da importância dos esforços, se aquele esforço vai ser significativo ou não no meu dimensionamento. É válido para estruturas reticuladas, né? Nossos edifícios são reticulados, de no mínimo 4 andares, e pode ser determinado a partir de resultados de uma análise linear de primeira ordem. Bom, aí já é o método. Eu consigo calcular esse gama z através de uma análise linear de primeira ordem, que é a análise que a gente faz aí no F2, por exemplo. Ok? O cálculo do gama z é dado por essa expressão. É o inverso de 1 menos um ΔM total de cálculo dividido por um M1 total de cálculo. O M1 total de cálculo é o momento de tombamento do prédio. Então, eu pego aí os esforços horizontais no prédio, multiplico a força pela distância até a base, eu vou encontrar o momento de tombamento do prédio. Da mesma forma que nós fazemos aí no muro de arrimo, por exemplo. E o ΔM é a soma do produto de todas as forças verticais, ou seja, o peso da estrutura, sobrecarga, enfim, todas as forças verticais do prédio, com seus valores de cálculo, ou seja, eu tenho que pegar a combinação aí em estado limite último, pelos deslocamentos horizontais de seus respectivos pontos de aplicação. Então, eu pego, por exemplo, o peso do pavimento, não é o peso da estrutura toda, é o peso do pavimento, e multiplico pelo delta, que foi o deslocamento ali do prédio. Vamos ver como é que faz. Olha aqui, ó. Vamos pegar primeiro o momento de tombamento. O momento de tombamento considerando, por exemplo, o vento. Se o vento estiver batendo nessa fachada maior do prédio aqui, ó, a força final vai estar sendo aplicada nesse sentido. Ó. Então, eu vou ter aqui a força em cada pavimento. E vou ter as alturas em relação à base, H1, H2, H3, ó, em relação à base da estrutura. O momento de tombamento vai ser o quê? Vai ser a força vezes o H. Então, a força F1 vezes H1 mais F2 vezes H2, até chegar no F7, F7 vezes H7. Se o prédio tiver N andares, Fn vezes Hn. Vou somar tudo e vou encontrar o momento de tombamento do prédio. A NBR fala também que eu devo levar em consideração as imperfeições globais do prédio. Que imperfeições globais são essas? Imperfeições de construção, né? Há a possibilidade do prédio ficar um pouquinho fora do prumo. Então, esse desaprumo que pode ocorrer no meu prédio, ele pode gerar um momento na base da estrutura. Então, esse momento tem que ser levado em consideração. Então, eu tenho aqui o prédio, eu vou ter que considerar aqui um ângulo θA de desaprumo, e através desse ângulo aqui, eu vou calcular um momento na base do prédio. E como é que eu calculo esse ângulo? A NBR traz essa expressão aqui. Ó. O θA vai ser um θ1, que é 1 sobre 100 raiz de H, sendo H a altura total da edificação, expressa em metros, multiplicado pela raiz de 1 mais 1 sobre N, sendo N o número de prumadas de pilares. Por exemplo, nesse desenho aqui eu teria 3 prumadas, ó. O N seria igual a 3. No pórtico plano. Vou trabalhar sempre com o pórtico plano. E ela ainda estabelece alguns limites. Por exemplo, o θ1 mínimo que eu vou considerar é 1 sobre 300 para estruturas reticuladas. E o θ1 máximo 1 sobre 200. A gente vai ver que em algumas situações eu posso trabalhar com θ1 mínimo menor do que esse valor aqui. Ó. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que considera isso. Ok? Bom, mas como é que eu faço isso na prática? Então, eu tenho aqui o prédio com o desaprumo. Então, eu vou ter aqui em cima um delta de imperfeições, que vai ser calculado multiplicando o ângulo θA, pela regrinha da NBR aqui, ó, multiplicado pela altura H do prédio. Eu posso fazer isso aqui porque esse ângulo é muito pequeno, e nós sabemos que para ângulos muito pequenos, a tangente se aproxima do ângulo. Então, eu posso retirar a tangente do cálculo aqui e trabalhar somente com o ângulo. Ok? Encontrei aqui o delta, ó, eu vou ter que saber o seguinte: qual vai ser a força que é aplicada aqui em cima, ó, que vai gerar essa imperfeição aqui?
Porque eu consigo calcular o deslocamento, mas a força eu vou ter que conhecer. Porque eu preciso saber a força para saber o momento. A gente vai calcular essa força aqui com a ajuda do F2 também. Não dá para calcular essa força num edifício desse tipo aqui na mão. Muito bem. Então eu tenho essas duas condições que a gente vai trabalhar aqui no curso para verificação aí do momento de tombamento. E o momento ΔM, o momento produzido lá pelo P delta. É muito simples. Eu vou calcular o peso do pavimento, levando em consideração aí o carregamento do pavimento, que são as vigas, os pilares, as alvenarias, dentro daquele pavimento. O peso da laje, incluindo sobrecarga, piso, forro, etc. Todo o carregamento da laje. Em estado limite último, vou pegar a combinação mais desfavorável. E com o peso do pavimento tipo, eu vou multiplicar pelo delta do pavimento. Eu não posso esquecer que na laje de cobertura eu tenho que levar em consideração aqui, ó, o ático, né, que é essa casinha que tem em cima aqui, ó, que tem o peso da casa de máquina, de elevadores, peso de caixa d'água, o próprio peso aqui da estrutura que compõe o ático, telhado, por exemplo, se o prédio tiver telhado. Então a laje de cobertura aqui vai ter um peso diferente do pavimento tipo do prédio. E é claro também, se o prédio tiver pavimentos que não são tipo, né, que são diferentes, tem que calcular o peso separadamente. Ok? Uma vez calculado o peso do pavimento, eu vou no F2, aplico o carregamento, encontro aqui o meu delta. Ó. Então eu vou ter um delta para cada pavimento, que é a deformação do prédio em cada ponto aqui, e vou ter o peso do pavimento. Lembrando que lá no P6 tem que considerar o peso do ático. Para fazer a conta do ΔM total de cálculo, basta multiplicar P1 ΔI. Então, P1 ΔI mais P2 ΔI, P2 ΔI, P3 ΔI e assim por diante, até o PN ΔN, se o prédio tiver aí N andares. Dessa forma, eu consigo calcular aí o ΔM total de cálculo, que eu vou utilizar lá na minha equação do gama zero. Então, apesar de ser muito metódico, né, eu tenho que fazer vários cálculos, vários tipos de verificações, não é tão difícil calcular através do método gama zero. Ok? Muito bem. A NPR 6118 ela define algumas prescrições que são importantes para fazer essa análise de segunda ordem. Primeiro, ela fala que deve ser utilizada a combinação mais desfavorável. Então, eu já falei sobre isso. Eu tenho que garantir aí que o prédio vai ficar estável na pior situação. E a gente vai ver que, a partir de agora do curso, nós vamos trabalhar com duas combinações de cálculo. Até então, lá do concreto 1, nós trabalhamos somente com uma combinação, porque nós só tínhamos uma sobrecarga. Agora nós temos duas sobrecargas, que no nosso caso aqui vai ser o peso, a sobrecarga de projeto, e também o vento. Então, se eu tenho duas sobrecargas, eu vou ter no mínimo duas combinações de cálculo. A gente vai ver isso mais para frente aqui no exemplo prático. Um outro princípio muito importante que tem que ser levado em consideração é a questão do concreto não apresentar linearidade física. Nós estudamos lá em concreto 1, né, que as seções de concreto não apresentam um comportamento elástico linear, né, em função da fissuração do concreto. A gente tinha que calcular o momento de inércia no estágio 2 puro. Nós fizemos tudo isso lá no cálculo de deformação de viga, deformação de laje. E é claro que isso aí vai interferir na estabilidade global do prédio. Mas como é que eu levo em consideração, né, essa situação aqui no caso global? É muito mais difícil fazer a conta quando eu trabalho com o prédio como um todo. Então a NBR 6118 ela traz aqui uma simplificação que pode ser utilizada. E ela pode ser utilizada somente no caso de análises globais, porque o deslocamento relativo ele é pequeno, né? O deslocamento que o prédio tem, comparado com o tamanho do prédio, é um deslocamento pequeno. Então, para pequenos deslocamentos, eu posso fazer esse tipo de verificação e esse tipo de simplificação, que é reduzir a rigidez dos elementos que compõem o pórtico. Por exemplo, no caso de laje,
eu posso trabalhar somente com 30% do SCI. Recordando aí que o SCI é o modo de elasticidade do concreto, aquele modo de elasticidade inicial, né, o tangente na origem, que é dado por essa fórmula, αE 5.600 raiz de FCK. E aqui no curso nós estamos trabalhando com esse αE igual a 1, para simplificar aí o nosso dimensionamento. Ok? Para vigas, eu posso trabalhar com 40% quando meu A'S for diferente de AS, ou 50% quando meu A'S for igual a S. Aqui no curso nós vamos trabalhar sempre com 50%, porque como nós não estamos trabalhando com a rigidez da laje, porque o F2 não permite a colocação da laje no pórtico, então para o caso específico do curso nosso aqui, que a gente vai trabalhar com o F2, eu vou trabalhar sempre com 50%, porque já que eu não estou levando em consideração a contribuição da laje, eu estou a favor da segurança. Ok? E para a pilagem eu posso trabalhar com 80%. Então, observe que é muito simples de fazer isso aqui. Ó. Quando eu estou modelando o meu pórtico, eu vou lá, pego o pilar e reduzo a rigidez do pilar para 80%. Eu calculo, né, o módulo da cidade e ponho somente 80%. Pego lá a vigazinha, calcula o módulo da cidade da viga e põe somente 40% ou 50%. E se eu estiver trabalhando com um modelo em 3D, né, um modelo que permite o dimensionamento em 3 dimensões e com elementos de placa, são os programas de mercado que tem aí, eu vou trabalhar na laje somente com 30%. Não é o caso nosso aqui do curso, porque o F2 não possui elementos de placa, ele só tem elementos de barra. Então a gente vai trabalhar somente com vigas e pilares. Ok? Muito bem. Uma outra coisa importante é quando é que eu vou considerar a ação de vento ou a ação de desaprumo. O que fala a NBR 6118? Ela fala o seguinte, ó, quando 30% da ação do vento for maior do que a ação do desaprumo, eu considero somente a ação do vento. No caso B, quando a ação de vento for menor do que 30% da ação do desaprumo, eu considero somente o desaprumo. E o caso C, que inclusive é o mais comum, que eles chamam de demais casos, admite considerar ambas as ações atuando na mesma direção e sentido, porém sem considerar o θ1 mínimo. Foi o que eu disse anteriormente. Naquele θ1 mínimo de 1/300, se eu estiver trabalhando no caso C, eu não preciso considerar o θ1 mínimo. Eu trabalho com o θ1 calculado, que normalmente é muito menor do que o mínimo. Ok? Como é que eu faço essa verificação aqui? Ó? Ela fala o seguinte, para comparar os momentos, para comparar as duas situações, eu posso verificar o momento na base da edificação. Então, eu aplico a carga de vento e verifico o momento de tombamento. Aplico a carga de desaprumo e verifico o momento. Né? Essa verificação dos momentos, ela é o suficiente, né, feita em uma análise de primeira ordem, ela é o suficiente para verificar isso aqui. Ó. Em qual caso que eu vou ter que trabalhar. Ok? Lembrando também que para comparar esses momentos, eu não preciso considerar o θ1 mínimo. Eu posso trabalhar com o θ1 calculado também. Finalmente, calculei o γz, vou fazer a classificação da estrutura. Sempre que o meu γz calculado ficar menor do que 1,1, eu digo que a minha estrutura tem pequena deslocabilidade e ela é conhecida como estrutura de nós fixos. Então, ela deforma pouco. Se ela deforma pouco, os esforços de segunda ordem são pequenos se comparados com os de primeira ordem, portanto, podem ser desprezados no dimensionamento. Então, calculei o γz, deu menor ou igual a 1,1, eu não preciso levar em consideração os esforços de segunda ordem no prédio. Calculei o γz, deu maior do que 1,1, eu falo que a minha estrutura tem média ou grande deslocabilidade. Ela é conhecida como estrutura de nós móveis. Daí os esforços de segunda ordem já são significativos, se comparados de primeira, e devem ser considerados no dimensionamento. Então, observe que no primeiro caso aqui, ó, eu posso não considerar o esforço de segunda ordem.
Se eu quiser considerar, até posso ir lá e calcular um esforço de segunda ordem e dimensionar a estrutura. Mas eu posso desprezar também. Mas no segundo caso, quando o γ z é maior do que 1, eu sou obrigado a considerar os esforços de segunda ordem porque eles são significativos. Eu posso fazer essa consideração de forma simplificada. Então, se o meu γ z for maior do que 1,1, eu posso fazer de forma simplificada. Somente se o γ z estiver nesse intervalo aqui, ó, entre 1,1 e 1,3. Calculei o γ z, ele ficou entre 1,1 e 1,3, a minha estrutura é de nós móveis, e eu posso considerar os esforços de segunda ordem da seguinte forma. Ó. O meu momento de cálculo, que é aquele momento que eu vou calcular o pilar, ele vai ser o momento de primeira ordem, multiplicado por 95% do parâmetro γ z. Observe que é uma simplificação. Eu calculo o γ z, pego 95% desse valor e vou majorar o momento de primeira ordem com esse parâmetro. E esse fator de majoração vai me dar o momento de cálculo, que é aquele que eu vou aplicar no pilar, que vai ser o momento solicitante lá no meu dimensionamento do pilar. Então, é uma simplificação que eu posso fazer, a norma permite, quando a minha estrutura está entre 1,1 e 1,3. Se a estrutura tiver um γ z maior do que 1,3, eu não posso utilizar essa simplificação que está aqui. Ó. Eu vou ter que utilizar um método mais rigoroso para calcular os esforços da segunda ordem. Ok? Aí você me pergunta, Ronilson, mas eu não posso calcular prédios com γ z acima de 1,3? É claro que pode. Você não pode calcular utilizando esse modelo simplificado aqui. Ó. Os programas de cálculo, profissionais que tem no mercado, eles fazem esse cálculo aí com γ z acima de 1,3 tranquilamente. Aqui no curso, a gente não vai trabalhar. Nós vamos trabalhar aqui no curso com γ z somente até 1,3. E se por acaso, no nosso dimensionamento, ele ultrapassar o valor de 1,3, nós vamos enrijecer o pórtico, vamos trabalhar aí nas vigas, nos pilares, até na laje, se for o caso, para poder enrijecer o pórtico e trazer o pórtico para dentro, o γ z para dentro desse domínio aqui. Ó. Ok? É assim que a gente vai dimensionar. Muito bem. O que eu tinha para dizer para vocês sobre o cálculo de estabilidade, seguindo aí os requisitos da NBR 6118, é isso aí. Na próxima aula, nós vamos pegar um prédio aqui com 6 andares e vamos calcular o coeficiente γ z para poder aplicar aí o conteúdo que foi passado na aula de estabilidade. Eu te aguardo, então, na próxima aula de Concreto 2. Um grande abraço e até lá.